Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, antes de eu começar a explicar os critérios da divisibilidade, eu vou fazer a correção das páginas da apostila que eu marquei ontem. Então, eu gostaria que vocês parassem a apresentação e abrissem a apostila na página 24. Agora, quem não fez ainda, gente, faça primeiro, porque a gente só sabe se a gente está com dúvida quando a gente vê que errou. E se tiver dúvida, se tiver errado, me procura para a gente esclarecer, tá bem? Então, quem já fez, abre a apostila na página 24, por favor. Na página 24, o número 1 está perguntando assim: que sistema de numeração estamos usando quando separamos ovos em dúzias? Eu até citei esse exemplo na aula anterior. É o sistema de base 12, não é isso? Porque a gente está contando de 12 em 12. Um pastor de ovelhas contava seu rebanho associando a cada 5 ovelhas a um nó em uma tira de couro, conforme mostra a figura a seguir. Tá vendo aqui na mão dele? Uma tira com nós. Que base de contagem está sendo usada? Se ele está juntando de 5 em 5 para cada nó, então é a base 5. Quantas são as ovelhas do pastor? Olha só, 1, 2, 3 nós. Então, ele tem 15 ovelhas aqui, não é? Se ele tem 3 nós na tira de couro dele, tá bem? 3 vezes 5, 15. Quem considerou essas 3 soltas e colocou 18, tudo bem, não está errado também não, tá? Porque aqui dá dupla interpretação, tá? O número 3. Durante muitos anos, alguns povos, como os babilônios, que viveram entre 2500 a.C. e 500 a.C., na região onde hoje se encontra o Iraque, usaram o sistema sexagesimal, que conta de 60 em 60. O que você conhece que pode ser contado assim? Também citei como exemplo na aula anterior. É o tempo, não é? As horas não tem 60 minutos? Dê exemplos de outros itens do cotidiano que agrupamos para contar. Também falei com vocês na aula anterior. As semanas, a gente agrupa de 7 em 7 dias, não é? O dia, que são 24 horas. Então, tudo que a gente agrupa e conta sempre da mesma forma, a gente está usando uma base de contagem. A base das horas é 60, porque cada hora tem 60 minutos. O número de horas do dia é base 24. Número de dias da semana, base 7, tá? Em qual dos números a seguir o algarismo 5 tem valor de 500 unidades? Ou seja, onde o 5 ocupa a ordem das centenas. É na letra C, não é? Que ele está na ordem das centenas, então ele vale 500, tá? Pessoal, na página 27, vocês tinham um texto, na 27 toda e parte da 28. E depois desse texto, vocês tinham umas perguntas que eu pedi que vocês fizessem do 1 ao 4. O 5 eu não pedi que fizesse porque é para fazer em grupo, dentro de sala, então, quando as aulas voltarem, a gente faz. O número 1, o que são divisões não exatas? A gente já viu isso desde quando a gente começou a ver divisão. Divisão não exata é aquela que sobra resto, não é isso? O 2 pediu para fazer as divisões dos camelos dos 35 camelos por 2, 3 e 9. Quando vocês dividiram por 2, deu 17, sobrou 1, não é? Por 3, deu 11, sobraram 2. E por 9, deu 3 e sobraram 8. Então, essas 3 divisões aqui não foram exatas. Agora, se eu divido os 36 camelos por 2, dá 18. Por 3 dá 12 e por 9 dá 4. Então, essas divisões aqui são exatas, não é? Observando os resultados das questões 2 e 3, escreva conclusões acerca dos números envolvidos.
usando termos como é múltiplo de, é divisor de e é fator de. O número 2, as divisões não são exatas, então significa que 35 não é múltiplo de 2, nem de 3, nem de 9. Agora, no exercício 3, 36 é múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 9. 2 é divisor de 36, 3 é divisor de 36 e 9 é divisor de 36. E também 2, 3 e 9 são fatores de 36. Por quê? 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. 9 vezes 4, 36. Tá bem? Então, toda vez que uma divisão for exata, o número que está no divisor é fator do número que está no dividendo, tá? Olha só, quando eu tenho um número par, ou seja, um número par é todo número que o último algarismo dele é par, gente. Então, independente da quantidade de algarismos que esse número tenha, se o último é par, então esse número é par. Todo número par é divisível por 2. Então, o critério da divisibilidade por 2 é esse. Se o último algarismo do número é par, ele é divisível por 2. 0 é um número par. Agora, número ímpar não é divisível por 2. Vamos pensar, gente, par não significa que a gente vai agrupar de 2 em 2? Um par de sapatos, um par de meias, um par de luvas. Não são sempre 2. O número ímpar, se eu tiver 3 meias, eu vou conseguir formar pares? Não, vai sobrar uma meia. Se eu tiver 7 meias, eu não vou conseguir formar pares também. Então, a regra da divisibilidade por 2. Olhei o último algarismo, é par, então esse número é divisível por 2. Tá bem? Agora, o critério da divisibilidade por 3. Gente, para eu saber se um número é divisível por 3, basta eu somar os algarismos que formam esse número. Se o resultado for um número que tem na tabuada do 3, então significa que esse número é divisível por 3. Olha o exemplo, 123, eu somo 1 mais 2 mais 3, dá 6. 6 é divisível por 3, então 123 também é. 69, 6 mais 9, 15. 15 tem na tabuada do 3, então 69 é divisível por 3. Não significa que 15 é o resultado, não, gente. Isso aqui é só para eu ver se esse número aqui dá para dividir por 3. 983, eu somo, dá 20. 20 não tem na tabuada do 3, então se eu dividir esse número aqui por 3, vai sobrar resto. Vocês lembram que lá na abertura do slide de ontem, tinha um menino com pacote de figurinhas na mão? E perguntou se era possível saber se ele tinha 430 figurinhas na mão. Aí nós dividimos 430 por 3. Hoje, que vocês já estão conhecendo os critérios da divisibilidade, não precisaria dividir por 3, era só somar os algarismos. 4 mais 3, 7, mais 0, 7. 7 tem na tabuada do 3? Não. Então, 430 não é divisível por 3, ele não poderia ter 430 figurinhas nas mãos, porque cada pacotinho era com 3 figurinhas, não é isso? Então, essa é a regra da divisão por 3. Por 4. O número é divisível por 4 quando os seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Então, sempre que eu quiser saber se um número é divisível por 4, eu vou isolar os dois últimos algarismos. 0,4 é divisível por 4, então 504 é. 48 é divisível por 4, porque 48 dividido por 4 dá 12, então 948 também é divisível por 4. E outro caso, quando ele termina em 00, todo número terminado com 2 zeros é divisível por 4. Então, um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4 ou quando ele termina em 00.
Então, gente, isso aqui, essas regras é para a gente não precisar fazer a conta quando a gente quiser saber se um número é divisível por 4, tá bem? A divisão por 5 é a regra mais fácil. Todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, ó. 95 termina em 5, é divisível por 5. 240 termina em 0, é divisível por 5. 1325 termina em 5, é divisível por 5. 5000 termina em 0, é divisível por 5. Então, a gente olha sempre o último algarismo do número. Se o último algarismo for 0 ou 5, esse número será divisível por 5, tá bom? É a mais fácil que tem. Por 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Ou seja, para começar, para ser divisível por 2 não tem que ser par? Então, todo número divisível por 6 tem que ser par. Se for ímpar, nem precisa ver se é divisível por 3. Se eu olhei o número e ele é par e eu quero saber se ele é divisível por 3, eu vou ver se ele é divisível por 3. E como que eu faço para verificar se um número é divisível por 3? Somando os algarismos do número. Igual aqui, ó, 54 é par, então é divisível por 2. Somei 5 mais 4, deu 9. 9 tem na tabuada do 3. Então, 54 é divisível por 6. 1200 é par, então é divisível por 2. Somei os algarismos, deu 3. 3 tem na tabuada do 3, então 1200 é divisível por 6. Agora, se eu coloco aqui, olha, 1208. Gente, a letra fica feia mesmo, tá? Se eu somar os algarismos, 1 mais 2, 3, mais 0, 3, mais 8, 11. 11 tem na tabuada do 3? Não. Então, 1208 não é divisível por 6, porque ele é par, mas ele não é divisível por 3, tá bem? A divisibilidade por 7, gente, até existe a regra, mas é uma regra tão complexa que é mais fácil para a gente saber se um número é divisível por 7 fazer a conta do que aplicar a regra, tá bem? Por isso que no 6º ano a gente não passa a regra da divisibilidade por 7. Agora, a divisibilidade por 8. A regra do 8 também, gente, ela é um pouco extensa. Em algumas situações, quase que a gente precisa fazer a conta. Por quê? Os 3 últimos algarismos do número têm que ser divisíveis por 8 ou o número terminar com 3 zeros. Igual aqui, ó, 16. 16 é divisível por 8, então 1016 também é. 30.000 termina com 3 zeros, então é divisível por 8. Então, voltando, a do 4 a gente olha os 2 últimos algarismos ou se o número termina com 2 zeros. A do 8 a gente olha os 3 últimos algarismos ou se o número termina com 000. Quando é fácil de olhar igual a esses 2 exemplos, tudo bem. Agora, em algumas situações, os 3 últimos algarismos, a gente precisa dividir por 8 para saber se são divisíveis por 8. Aí facilita mais fazer a própria conta. Agora, todo algarismo que termina com 3 todo número que termina com 3 zeros é divisível por 8, tá bem? Por 9, a regra da divisibilidade por 9 é igual à regra do 3. A gente soma os algarismos, se a soma der um número que tem na tabuada do 9, esse número é divisível por 9. Então, a divisão por 3 a gente soma. Se tem na tabuada do 3, é divisível por 3. A do 9 a gente soma também igual aqui. 2 mais 0 mais 7, 9. 9 é divisível por 9. 378. 3 mais 7 mais 8, 18. Então, 378 é divisível por 9 também. Pessoal, agora o critério da divisibilidade por 10.
todo número terminado em 0 é divisível por 10, tá? Quando o algarismo das unidades é 0, esse número é divisível por 10. Então, olhei as unidades, termina em 0, é divisível por 10. Só isso. Gente, eu vou deixar uma folha de atividade para vocês e um resuminho sobre esses critérios da divisibilidade para vocês consultarem na hora de fazer os exercícios, tá bem? Beijinhos e até a próxima aula.